amigos e amigas do YouTube, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer e comemorar com vocês os nossos 100 mil inscritos! Só que não, 100 inscritos. Mesmo assim, gostaria de comemorar com vocês nossos 100 inscritos. Com menos de um mês, nós já atingimos 100 mil. 100 mil não, nós atingimos 100. 100 vezes, 20 vezes, 10 vezes. Em 10 meses eu vou ter 1000 inscritos então? Não, vamos duplicar essa meta, né, gente? Tá pouco. Então vamos compartilhar os vídeos, vamos curtir os vídeos, vamos visualizar mais para o pessoal ver o meu trabalho e também gostar como vocês estão me apoiando. Mas mesmo assim, tá aqui meu obrigado pelos 100 inscritos que atingimos ontem ou anteontem. E vamos continuar que essa meta pode ser duplicada e triplicada. Hoje de manhã, tava conversando com uma conhecida minha e ela me falou assim: Carol, eu não sabia que você era dona da empresa onde você trabalha e tal. E eu, hã? Eu não sabia que você era dona agora, eu achava que você era só funcionária. E eu falei assim: eu sou funcionária, eu não sou dona da empresa. Mas é engraçado, toda vez que você fala sobre a sua empresa, toda vez que você fala sobre a sua empresa, toda vez que você comenta alguma coisa, você sempre se dirige a essa empresa como minha empresa, meus funcionários, meus colaboradores, tudo meu. E eu associei que seria sua mesmo, que você trabalhava muito tempo lá e que você agora era dona. Eu falei assim, não. Aí eu parei pra pensar, eu falei assim, nossa, é verdade. Eu não sei quando que a empresa passou a ser minha empresa. Aí eu comecei a lembrar para trás, no passado, quando isso aconteceu. Eu não consegui lembrar a data, ou quando que a empresa passou a ser minha. Eu me recordo, eu comecei, como eu já comentei em alguns outros vídeos, eu comecei nessa empresa há 15 anos atrás. Eu comecei a trabalhar com 16 anos nessa empresa, e já faz 16 anos que trabalho nela, portanto vocês já sabem a minha idade. Eu era estagiária. E desde então, desde que eu comecei como estagiária nessa empresa, eu sempre encarei essa empresa como minha empresa. E eu nunca tive dificuldades para isso. E eu acho que isso nem pode ser ensinado. O que eu quero conversar com vocês é a respeito de como você tem encarado o seu trabalho. Eu acho que começar a encarar o seu trabalho, a sua empresa como sua empresa, acho que vai te ajudar a resolver várias questões e a resolver também várias questões da empresa. Por exemplo, o desperdício. Desde que eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu sempre me preocupei muito com o desperdício. Isso não foi cobrado de mim, isso não foi me ensinado. Isso simplesmente aconteceu. Eu me preocupava com os clipes caídos no chão, eu me preocupava com o desperdício de papel. Até hoje eu tenho uma loucura por papel, porque a gente pontua funcionários que trazem papel, rascunho, pra gente usar a folha de trás, pra gente não ter que usar folhas novas. Não só por causa da economia, mas também por causa de que vai embora uma folha limpa de um lado. E às vezes a gente precisa só pra rascunhos e coisas que não são necessárias a folha limpa. E até hoje a gente pontua funcionários, os destaques do mês, com folhas. As pessoas às vezes falam assim, ai, folha, vai pontuar folha. Não é só folha, é economia, o mundo, o ambiente, tudo isso influencia. Mas enfim, então assim, não me recordo a data de quando isso aconteceu, mas eu me lembro bem de quando eu comecei. Eu era bem nova, 16 anos, eu era só a telefonista, na minha cabeça só a telefonista. Hoje eu vejo que eu era a telefonista, então eu aprendi que as pessoas não são só isso, elas são isso, e isso é muito importante para a empresa. E assim eu fui tratada. Os meus diretores sempre me trataram como a funcionária. Então, isso foi muito natural na minha vida. Então, primeira coisa que eu quero conversar com você. Se você não tem esse hábito de achar que a empresa é sua, de cuidar da empresa como se fosse sua, comece a cultivar esse hábito. Comece a observar. Se fosse minha, eu gostaria dessa luz ligada. Se fosse minha, eu gostaria de usar esse copo descartável. Se eu tenho xícara, eu posso estar usando, não preciso usar o copo descartável. Se fosse minha, eu deixaria esse clipe no chão. Então, assim, começa a pensar pelo lado da economia, que você vai começar a ver que as coisas vão começar a acontecer na sua vida automaticamente. Você vai começar a se destacar como um funcionário, como um colaborador que realmente colabora com a sua empresa. Segunda questão faça isso de bom coração. Não faça isso pensando que vão te reconhecer financeiramente, que vão colocar o seu nome no cartaz como um funcionário que economizou ou como um funcionário que se preocupou. Não, faça isso automático, faça isso como algo que você quer que seja assim. Porque às vezes o reconhecimento não vai vir na mesma semana, no mesmo mês, no mesmo ano. Mas acredite,
as pessoas estão te olhando sim. Seus líderes, seus gerentes, seus donos, seus patrões, eles estão olhando para você. Isso pode levar anos para acontecer. Isso talvez nem aconteça nessa empresa. Talvez isso aconteça em outra empresa. Mas você cultivar esse bom comportamento, esse profissionalismo, de ser um funcionário que faz as coisas sem esperar que vão pagar para fazer, lembrando que nós somos contratados para trabalhar. Então, nossa gratificação vem no final do mês, quando a gente recebe o nosso salário. Eu sempre gosto de conversar isso com os nossos líderes, de que nós não estamos pagando para o funcionário fazer mal feito, nós estamos pagando para o funcionário não fazer. Pelo contrário, nós estamos pagando para ele fazer e fazer bem feito. Então, quando ele recebe seu salário no final do mês, ele já está sendo gratificado pelo bom trabalho que ele realizou. Então não espere que coisas extraordinárias vão acontecer. Elas podem acontecer e elas vão acontecer no seu devido tempo. Eu não acreditei quando a direção chegou pra mim e falou assim: Carol, nós vamos ter que fazer cortes e vamos cortar pelo menos 20% ou 30% da empresa. Quando eles me chamaram, eu era estagiária, eu falei assim: lascou. Eu vou rodar, porque eu sou estagiária. Então, tipo assim, vou rodar. E ali por cima eu falo errado, muito rápido, as pessoas não me entendem. E no PBX já era super complicado, então lascou. Mas não, a direção me chamou e falou assim: a gente quer saber se você está disposta a trabalhar na recepção sozinha, porque a recepção era um departamento que tinha 2 pessoas e ainda tinha e aí eu era telefonista. E eles me convidaram para trabalhar o dia inteiro, eu era estagiária, meio período, e eles me convidaram para trabalhar o dia inteiro sozinha na recepção. Aí eu falei assim: uau, eu não vou ser dispensada. Pelo contrário, eles vão aumentar meu salário, eu vou trabalhar mais numa carga horária completa e ainda por cima eles vão dar recepção pra mim tomar conta. Eu falei assim: nossa, ganhei na loteria. Então assim, eu não fiz as coisas pensando em que eu ia ser gratificada de imediato ou que ia ser gratificada. Eu fiz porque realmente achava que era o certo a ser feito. Eu fui taxada de puxa-saco muitas vezes. Muitas vezes eu fiquei chateada, até muitas vezes chorei, porque eu não tinha feito nada, não tinha contado nada. Às vezes eu contava alguma coisa pro diretor: aconteceu tal coisa, ou fulaninho, ciclaninho chegaram atrasados, eu me preocupo com essa situação. Ou como eu era PBX, as pessoas faziam muita ligação para celular. Há 16 anos atrás, uma ligação para celular custava um olho na cara. E eu me preocupava e falava pro diretor: nossa, o pessoal tá extrapolando com as ligações para celular. E aí, algumas vezes, eu fui, sim, taxada como uma puxa-saco, como alguém que tava querendo aparecer. Mas Deus conhecia meu coração. Deus sabia que eu não estava fazendo isso por isso. Eu estava fazendo por preocupação do cuidado com a empresa, da empresa poder crescer. Poxa, a empresa ia sofrer cortes, então eu tinha essa preocupação e eu fiz isso de coração. E pra mim não demorou a acontecer o reconhecimento. Meu reconhecimento aconteceu rapidamente. Eu acho que 3 anos, depois ou 4 anos, eu fui chamada para trabalhar numa outra filial como supervisora. E 1 ano depois eu fui chamada para trabalhar como gerente, administradora de uma outra filial. Então, pra mim, o reconhecimento veio. E então, assim, primeiro ponto, cuide da empresa como se fosse sua, haja como se a empresa fosse sua. Segundo, faça as coisas sem esperar reconhecimento. Terceiro, use daqueles 3 amiguinhos que são básicos e eles têm que existir: moral, caráter e índole. Moral, caráter e índole, caráter e moral, não interessa. Esses 3 companheiros, eles vão fazer toda a diferença no seu profissionalismo. Porque se você não fizer por reconhecimento, você vai fazer por caráter. Se você não fizer por caráter, você vai fazer por moral. Esses 3 praticamente são a mesma coisa. Mas assim, você vai fazer porque isso te incomoda o errado. Porque seu pai e sua mãe se decepcionariam. E isso me pesava muito sobre mim, porque meu pai tinha me ensinado tanto que eu tinha que ser responsável. Você não pode deixar na mão. Eu lembro que às vezes eu tava doente e meu pai falava assim: não, você tem que ir porque você é o PBX e você não pode deixar eles na mão, você tem que ir, eu ia doente. Então, assim, isso vem muito de berço. Mas se não vem de berço, você pode cultivar. De você ser um bom profissional pensando assim: isso não tá certo, eu não posso fazer isso, eu não posso desperdiçar algo ou pegar algo que não é meu, eu não posso deixar de contar. Isso tem muito a ver com realmente o caráter da pessoa. É você ver coisas erradas e falar: você quer saber? Não tem nada a ver comigo, que se arrebente. Não é assim que funciona. Os diretores e os gerentes e os líderes, eles têm um discernimento bem grande em entender quando você está querendo fazer fofoca, puxar o tapete, e quando você está realmente preocupado com alguma coisa que está acontecendo no ar e que você acha que talvez não seja bom, e a gente sabe discernir isso. Então, foca nesses 3, foca nos 3.
trabalhe numa empresa e haja como se ela fosse sua todos os dias e diga, ela é minha empresa. Você pode criticar ela, porque a gente critica mesmo, mas vocês não podem falar mal da minha empresa, porque é minha empresa. Trabalhe pensando no seu reconhecimento como algo que pode demorar a vir, mas ele vai existir. E terceiro, ande com os 3 companheiros amigos, que caráter, moral e índole. Com esses 3 você vai longe, você vai ser um excelente profissional. Talvez você nunca se torne um líder, um chefe, um gerente, porque não todas as pessoas serão isso. Mas com certeza, um bom profissional que a empresa vai fazer questão de ter, você vai ser. Tá bom? Então é isso aí. Curte o vídeo, compartilhe o vídeo, vou falar de novo pra gente atingir os 200, 300, 400, 500, 1000 inscritos. E me segue nas redes sociais, vou colocar elas aqui embaixo. Para aquelas pessoas que não sabem se inscrever, dá uma ajudadinha pro seu pai, pra sua mãe, pra sua tia, pra sua vizinha, porque algumas pessoas me falaram, Carol, eu vi seu vídeo, mas eu não sei me inscrever. Aquele ícone vermelho que diz inscreva-se, é só clicar que dá certo. Um beijo pra todo mundo e novamente obrigada pelos todos os inscritos que se inscreveram e que acreditaram no meu trabalho. Um beijo, até o próximo vídeo.